Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, você fica por dentro das principais notícias internacionais da última semana. E olha, quando o presidente americano Donald Trump fechou as portas dos Estados Unidos para requerentes de asilo, muitos migrantes entraram em desespero, mas sem motivos para voltar. Um número cada vez maior busca agora refúgio no México. Mudança de planos para centenas de pessoas no México que estavam a caminho dos Estados Unidos. A decisão do presidente americano Donald Trump de fechar as portas para requerentes de asilo pegou os migrantes longe de casa e muito perto de seu destino. Toca pensar em plano B. É hora de pensar em um plano B, mas ainda assim há muito estresse e desespero. Eu chorei. Todos nós que estávamos na mesma situação sofremos muito. Mas bem, então refletimos e mantivemos a esperança de que seremos capazes de chegar lá um dia. Senão, ficaremos aqui de qualquer maneira. Estaremos aqui igualmente. Para muitos, retornar não é uma opção. Por isso, agora tentam obter status de refugiados, mas no México. Os escritórios da Comissão Mexicana de Assistência aos Refugiados em todo o país estão lotados de imigrantes, especialmente cubanos e venezuelanos. O processo envolve vários dias de espera. Bem, finalmente decidimos pelo México. Nós realmente gostamos do tempo que passamos aqui e, por enquanto, acho que queremos fazer isso da melhor maneira possível. Ou seja, legalmente. Não queremos acabar como imigrantes sem documentos. Muitos até tinham entrevistas confirmadas no CBP One, um aplicativo que permitia aos migrantes agendar pedidos de asilo remotamente, mas que Trump suspendeu. Isso não deveria ocorrer. Deveriam ter respeitado, já que quando nós conseguimos a entrevista, o mandato de Trump ainda não tinha começado. Não sabemos o que fazer. Sei que nós ainda estamos aqui. Vamos ver agora se podemos trabalhar. Vamos ver se podemos enquanto estamos aqui. Não sei, ganhar a vida. As coisas não estão boas. O México, há muito, se tornou uma alternativa ao sonho americano. Segundo dados oficiais, o país concedeu refúgio a cerca de 26.800 estrangeiros em 2024. Esta semana, a presidente Cláudia Sheinbaum deixou em aberto a possibilidade de ativar um programa especial de asilo, se necessário. Enquanto isso, a chefe de Estado prometeu fornecer proteção humanitária aos estrangeiros deportados pelos Estados Unidos e repatriá-los, se eles solicitarem, em coordenação com seus respectivos governos. Para os bloqueados da fronteira dos Estados Unidos, tentar cruzar sem documentos não é uma opção. Eu não correria esse risco. Acho que já corri muitos riscos. Já passei por muitas coisas e acho que cruzar a fronteira ilegalmente não é recomendado. Não é recomendado, não agora. Não é recomendável e ahorita não. Durante sua primeira semana na Casa Branca, Trump deportou milhares de migrantes para Guatemala, México, Colômbia e Brasil. O republicano também ordenou que a fronteira sul com o México fosse reforçada com 1.500 soldados. O começo de 2025 começou com um grande baque nas empresas de tecnologia dos Estados Unidos. A emergência do DeepSeek, o aplicativo chinês, desbancou as empresas americanas e sacudiu o Vale do Silício. Uma startup chinesa que surpreendeu os gigantes tecnológicos dos Estados Unidos. O aplicativo de inteligência artificial DeepSeek sacudiu o Vale do Silício e afundou as ações das empresas de tecnologia americanas. Em poucos dias, o DeepSeek disparou para o topo das paradas de aplicativos mais baixados, desbancando o líder do setor, o ChatGPT, da americana OpenAI. O aplicativo chinês tem um rendimento comparável aos dos outros softwares americanos, mas com um custo de desenvolvimento muito mais baixo. Eles fizeram um trabalho excepcionalmente bom em uma área em particular. Quando treinam modelos de IA, normalmente se requer uma grande quantidade de recursos do computador. Mas descobriram como maximizar o uso destes recursos, aproveitando ao máximo uma quantidade limitada de memória para focar efetivamente no treinamento de modelos de IA. Esta otimização é algo que fizeram notavelmente bem. Com sede em Hangzhou, a companhia foi fundada por um prodígio da tecnologia e das finanças, Liang Wenfeng, que garante que a inteligência artificial pode mudar o mundo. Em 2015, ele fundou a Highflyer, empresa de investimentos especializada no uso da inteligência artificial para analisar as tendências da bolsa. O sucesso do DeepSeek colocou em questão as somas colossais de dinheiro investidas pelos gigantes americanos no desenvolvimento de uma inteligência artificial generativa avançada e a eficiência das sanções ocidentais para impedir que os rivais chineses os igualassem.
A Nvidia, por exemplo, perdeu na segunda-feira quase 600 milhões de dólares em valor de mercado. As ações da matriz do Google, da Microsoft e da Amazon também tiveram uma queda. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu que o lançamento do aplicativo chinês deve chamar a atenção das indústrias americanas, que devem competir para ganhar. Analistas advertem que a grande pergunta no momento é se a China pode fazer o aplicativo ser melhor, mais rápido e com melhores custos do que os Estados Unidos e se podem ganhar a corrida da inteligência artificial. E o presidente norte-americano Donald Trump convidou o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, para uma reunião na Casa Branca. O encontro está marcado para esta terça-feira. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi convidado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma reunião na Casa Branca. O encontro será no dia 4 de fevereiro. A informação foi divulgada pelo gabinete do premier israelense nesta terça. O comunicado ressalta que o premier é o primeiro líder estrangeiro a ser convidado para a Casa Branca durante o segundo mandato do presidente Trump. O anúncio da reunião ocorre após o presidente americano atribuir a si mesmo os louros pelo acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza. O acordo de trégua foi selado após meses de negociações indiretas, com a ajuda de Estados Unidos, Egito e Catar. Após a entrada em vigor do cessar-fogo, Trump propôs uma iniciativa para o que chamou de limpar a faixa de Gaza e enviar os palestinos para o Egito e a Jordânia. A proposta foi rejeitada com veemência por Egito, Jordânia e pelos governos europeus. Durante o primeiro mandato, Trump afirmou frequentemente que Israel nunca tinha tido um amigo melhor na Casa Branca. Mas a relação entre Trump e Netanyahu esfriou brevemente depois que o premier israelense parabenizou Joe Biden pela vitória nas eleições presidenciais de 2020. Trump, que afirma sem provas ter vencido as eleições de 2020, acusou Netanyahu de deslealdade, informaram na época vários meios de comunicação. Após tomar posse em janeiro, Trump anunciou que permitirá a entrega a Israel de bombas de 900 quilos. Netanyahu agradeceu ao republicano por fornecer a Israel o que chamou de ferramentas necessárias para se defender. O governo da Dinamarca anunciou que vai destinar 2 bilhões de euros, que são cerca de 12 bilhões e 400 milhões de reais, para reforçar a segurança no Ártico. Isso após a ameaça de Donald Trump de tornar a Groenlândia um território dos Estados Unidos. A Groenlândia, que busca obter independência da Dinamarca, é muito cobiçada por sua localização estratégica. Os Estados Unidos possuem uma base ativa no noroeste da ilha, em Pitufik. Além disso, a Groenlândia é a trajetória mais curta para um disparo de mísseis contra a Rússia. Pouco antes do Natal, o presidente americano Donald Trump expressou seu desejo de anexar a Groenlândia, que, segundo estimativas, possui grandes reservas de minerais e hidrocarbonetos, além de uma posição global estratégica. Suas justificativas foram que o controle do território autônomo dinamarquês é uma necessidade absoluta para a segurança nacional e a liberdade no mundo. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse na terça-feira que recebeu apoio de líderes europeus enquanto buscava apoio para conter as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assumir o controle da Groenlândia. Porque a mensagem muito clara dos países nórdicos para a Europa, mas também para os amigos de fora da Europa, é que é claro que deve haver respeito pelo território e pela soberania dos Estados. Esta é uma parte crucial da comunidade mundial internacional. A comunidade mundial internacional que temos construídos juntos desde a Segunda Guerra Mundial. Donald Trump tem falado sobre um possível acordo com a Groenlândia há anos. Durante os seus comentários aos meios de comunicação, ele tem demonstrado um grande interesse ao território dinamarquês. Os Estados Unidos quer tomar. A Groenlândia, que está localizada entre os Estados Unidos e a Europa, numa região de crescente valor estratégico, à medida que o derretimento do gelo marinho do Ártico abre novas rotas marítimas. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, teve um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron no Palácio Presidencial. Em meados de janeiro, Frederiksen conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos,
a quem disse que cabia à Groenlândia decidir sobre seu futuro. A Groenlândia não está à venda, insistiu várias vezes seu primeiro-ministro groenlandês, Mut Ejed, mas está aberta para negócios com os Estados Unidos. O museu mais visitado do mundo, o Louvre, na França, vai ter uma nova entrada e a Mona Lisa vai mudar de local. As mudanças fazem parte de uma reformulação que visa comportar a grande demanda de visitantes. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que a famosa pintura da Mona Lisa vai ter uma nova sala no Louvre, parte de uma série de anúncios para um novo renascimento do museu mais visitado do mundo. As preocupações com o museu às margens do Sena, em Paris, vêm aumentando desde 13 de janeiro, quando a diretora-presidente do Louvre enviou uma carta à ministra da Cultura alertando sobre a multiplicação de defeitos em espaços muito deteriorados. O texto também menciona equipamentos técnicos obsoletos e preocupantes oscilações de temperatura que afetam a conservação. C'est un Louvre repensé, restauré, agrandi, qui devient... É um Louvre que foi repensado, restaurado e aumentado para se tornar o epicentro da história da arte para o nosso país e além. Central para esta transformação é a criação de uma nova grande entrada nas colunas de Perrault, uma vasta e eficiente entrada que vai reequilibrar o fluxo de visitantes e reabrir o Louvre aos parisienses, tornando mais acessível novamente. Visiter o Louvre e de le rouvrir, de le redonner aux Parisiennes et aux Parisiens dans son accès. O novo acesso deve ser criado principalmente porque a icônica pirâmide, inaugurada em 1988, a majestosa entrada do museu, foi descrita como estruturalmente obsoleta. O arquiteto Yo Min-pei a projetou para receber 4 milhões de visitantes por ano, mas em 2024 a estrutura acolheu 9 milhões, número que antes da pandemia chegou a 10 milhões de pessoas. A Mona Lisa, visitada por mais de 20 mil pessoas todos os dias, vai ser transferida para um novo espaço para que possa ser acessada de forma autônoma e independente do restante do museu, com ingresso próprio. Uma orquestra paraguaia tem feito sucesso pelo jeito diferente de fazer música. Na capital Assunção, um projeto criado para atrair jovens de uma região pobre usa o lixo de um aterro sanitário para montar instrumentos totalmente sustentáveis. Qual a relação entre lixo e música? Itens jogados em um aterro sanitário em Assunção, no Paraguai, podem virar um instrumento. Latas de combustível ou de tinta, caixas de frutas, canos de água e outros resíduos dão forma a violinos, violões e flautas. O diretor da Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura, técnico ambiental e músico Fábio Chaves, foi trabalhar no aterro sanitário há 18 anos e começou a ensinar as crianças da comunidade. A ideia era atrair os menores em situações difíceis no bairro perigoso. Ele não imaginava que nasceria a peculiar orquestra de 60 pessoas. Nesta comunidade, por supuesto, a característica era o reciclado da basura. Nessa comunidade, é claro, a reciclagem de lixo era uma prática comum, então usamos esse mesmo princípio para construir instrumentos musicais, como uma opção para as crianças aprenderem. Nesses 18 anos, conseguimos montar uma escola de música e criar uma orquestra com instrumentos reciclados que claramente atraiu a atenção do mundo inteiro, não só pela curiosidade dos instrumentos, mas também pelo talento que esses jovens têm em transformar lixo em música. O talento e a destreza que têm estes jovens e niños em transformar a basura em música. O grupo, formado por jovens de famílias pobres da região de Cateura, já foi convidado pela embaixada de seu país no Reino Unido para tocar em Londres para mais de 200 diplomatas, parlamentares e empresários. O diretor explica que a renda vem dos concertos e parte dela é investida na comunidade do aterro sanitário e nas crianças que frequentam a banda. Aprendem praticamente desde zero com nós, em sua maioria, e vão ganhando. Eles aprendem praticamente do zero e ganham uma vaga na orquestra. Claro, com apresentações locais, primeiro no Paraguai e na própria comunidade. Eles se candidatam para formar a banda e depois fazem turnês pelo mundo. Em Londres, estou acompanhado de 10 membros, mas são 60 que já fazem parte da orquestra e 450 que estudam música com este sistema em Cateura. 450 os que estudam música com este sistema em Cateura. Os paraguaios ficaram incrédulos com os corredores do luxuoso palácio Lancaster House, em Londres, e deram um show com seus instrumentos sustentáveis.
A música e o projeto de Chávez incentivam os jovens a descobrir ainda mais a arte. Fábio Chávez foi meu primeiro maestro em guitarra. Luego estudei violino. Fábio Chávez foi meu primeiro professor de violão. Depois estudei violino e ele me abriu as portas. Me disse no começo que tinha um projeto importante e daria oportunidade para as crianças realizarem seus sonhos na música. E eu achei fantástico. Estou dentro de todo o meu coração. Fizemos música e preparamos os instrumentos, mas nunca pensamos que isso criaria uma ponte que nos levaria tão longe. Preparamos os instrumentos, mas nunca pensamos criar como um puente e chegar até aqui. Em Assunção, o lixo vira arte e ainda consegue transformar a vida de muitos paraguaios. Uma iniciativa que é música para o ouvido do meio ambiente. E esta edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.